Eu quero ler com os irmãos no Evangelho conforme escreveu Mateus, no capítulo 7, eu quero ler dos versos 24 a 27, e estaremos nesta noite refletindo sobre uma família inabalável. Esse é o nosso tema para essa noite. Mateus capítulo 7, versos 24 a 27, nos diz assim: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa, e ela caiu, e a sua queda foi grande. Meus irmãos, nós vivemos dias em que muitas áreas da vida são muito bem planejadas. As pessoas, em geral, elas fazem alguns planos para a sua vida. Nós estamos ainda praticamente no início de um ano. Hoje é o dia 8º do segundo mês, então ainda temos alguma caminhada pela frente. E muitas pessoas têm planos e projetos para desenvolver, ou pelo menos desejam desenvolver ao longo deste ano. Às vezes na carreira profissional, no trabalho, às vezes nos estudos, nas finanças, nos projetos pessoais. Mas estranhamente, aquilo que mais influencia em todas as áreas da nossa vida, e eu me refiro à família, muitas vezes esse tem sido um aspecto que tem sido negligenciado por muitos de nós. Planejamos às vezes tantas coisas, mas nos esquecemos de que a família, de acordo com a palavra de Deus, com a Escritura Sagrada, ela é o primeiro ambiente onde o caráter é formado, onde a fé é transmitida e os valores são consolidados. Quando a família consegue cumprir esses objetivos, esses propósitos, os impactos disso se espalham por todas as outras áreas da vida. Ou seja, nós muitas vezes fazemos planos para tantas áreas da vida, mas nos esquecemos de dar uma atenção bem especial no que diz respeito à família. Nos esquecemos, mas isso representa um grande perigo, porque a família, alguém já disse acertadamente que ela é a célula máter, a célula mãe da sociedade. Tudo que envolve a nossa vida enquanto ser humano parte da família. Porque o lar é mais do que um espaço físico. O lar é um ambiente espiritual e também um ambiente emocional. É ali, junto da família, que aprendemos a lidar com frustrações,
aprendemos a confiar, aprendemos a amar e também a perseverar. Quando tudo lá fora se torna instável, é no lar que devemos encontrar refúgio e acolhimento. Meus irmãos, com essas palavras eu estou tentando trazer à tona a necessidade que temos de dar uma atenção especial à nossa família. E se nesse ano nós temos planos, nós temos projetos, sonhos para realizarmos em nossa vida, se nós precisamos partir de um primeiro ponto, que é buscar uma vida íntima com Deus, e conversamos sobre isso semana passada, buscarmos um relacionamento com Deus, o quanto mais íntimo pudermos, nós precisamos como que alinhar e ajuntar a esse ponto tão importante que é a nossa vida com Deus, pensar também na nossa vida familiar, porque qualquer coisa que desenvolvermos além vai depender da nossa família estar bem, porque nós podemos estar lá fora, enfrentando muitas e muitas adversidades, mas se dentro de casa nós estivermos bem, a gente supera, a gente suporta. Agora, o contrário é bastante difícil e desafiador. A gente pode estar indo muito bem com os amigos, no trabalho, nos estudos, mas se dentro de casa as coisas não estiverem bem, pode ter certeza que lá fora nada vai fazer sentido, porque nenhum sucesso compensa o fracasso na família. Nós estamos considerando como um tema para esse mês de fevereiro, virada de chave. Nós temos refletido sobre então algumas decisões e atitudes que realmente fazem diferença em nossa vida. E hoje somos desafiados a compreender que não é possível alcançar grandes realizações em ano algum sem antes decidirmos construir uma família inabalável. Essa decisão, a decisão de construirmos uma família inabalável, uma família em que nada poderá atingi-la, é, digamos que, a segunda volta na virada de chave que causa impacto em todas as demais áreas da nossa vida. Um dia, faz bastante tempo isso, eu entrei num escritório numa segunda-feira pela manhã de um dos grandes empresários da nossa cidade. E eu entrei naquele escritório a negócio e antes de sequer tocar no assunto que estava ali por tratar, aquele senhor disse: olha, essa semana minha já começou péssima. E eu então, com muita liberdade, perguntei: mas o que houve? Ele disse: porque dentro de casa as coisas não estão bem. Eu e a minha esposa estamos por um fio de nos separarmos e ir cada um para um lado. E então eu estendi o assunto e tentei de alguma forma aconselhá-lo. E ele disse: está tudo muito ruim, receber aqui os fornecedores está horrível, lidar com os funcionários hoje está assim complicado, porque eu estou mal, eu venho mal de casa. Meus irmãos, se as coisas dentro de casa estão bem, lá fora o mundo pode cair, que a gente vai conseguir superar. Mas se dentro de casa as coisas estiverem ruins, lá fora, por melhor que esteja, nós não estaremos bem, porque nada atinge mais o nosso emocional, o nosso psicológico, do que o nosso ambiente do lar. Eu quero propor aos irmãos algumas lições nessa noite para a nossa reflexão, à luz desta poderosa palavra de Jesus, a fim de nos ajudar a termos uma família inabalável. Eu e minha família estamos longe de sermos uma família perfeita.
mas Deus tem nos abençoado com graça, com misericórdia, para que possamos construir juntos uma família inabalável, uma família que nada poderá nos atingir. Hoje, esse dia de hoje, 8 de fevereiro, para nossa família é um dia muito especial. Adma e eu estamos completando esse ano, se Deus nos permitir, 25 anos de casados. Os nossos 10 primeiros anos de casados, nós moramos em uma casa própria. E depois a gente se mudou para Itaperuna. E depois, por um período de 14 anos, a gente pagou aluguel. 14 anos. E exatamente hoje, 8 de fevereiro de 2026, faz um ano que a gente voltou a morar dentro de uma casa própria novamente. Glória a Deus por isso, louvado seja Deus. Em meio a tantas lutas e adversidades que enfrentamos, Deus nos permitiu, nesses últimos 2 anos para cá, a gente então seguir com um projeto. E o ano passado, era 8 de fevereiro, um sábado, em que a gente fez a nossa mudança. Foram, Robson, 14 viagens num reboque de carro. Porque nem condição de pagar um caminhão para fazer a mudança naquela circunstância a gente estava tendo. E foram 14 viagens de reboque, levando assim os nossos móveis para onde nós estamos hoje, completando um ano. Meus irmãos, eu trago isso como um testemunho do que Deus pode fazer na nossa vida, do que Deus pode fazer na vida da nossa família. Uma família inabalável, meus irmãos, ela é edificada no firme alicerce de um relacionamento com Deus. E essa é a primeira lição que a gente aprende aqui com o Senhor Jesus nesta passagem. Jesus nos ensina que não é o tamanho de uma casa que garante a sua permanência, não é o sobrenome de peso que assegura que uma família será devidamente forte, não é o recurso financeiro que torna um lar doce lar. O que determina uma família inabalável é a base em que ela foi construída. O Senhor Jesus expôs aqui o contraste entre duas casas que sofreram as mesmas circunstâncias, duas casas que tiveram as mesmas dificuldades, enfrentaram os mesmos problemas, vieram chuvas tempestuosas, os rios subiram, os ventos bateram com força contra aquelas duas casas. Uma casa caiu, a outra não. Meus irmãos, por que algumas famílias se dão tão bem e outras se dão tão mal? Por que há pessoas tão felizes com a família que têm e outras vivendo feridas em meio aos destroços de uma família destruída? Por que algumas pessoas desfrutam de um lar tão abençoado e outras vivem sob os escombros de uma casa amaldiçoada? O Senhor Jesus nos responde que o sucesso e o fracasso de uma família depende do solo em que cada família é edificada. Nós aprendemos aqui com Jesus a partir de uma lição da construção civil. E eu sei que alguns irmãos aqui têm muito mais entendimento acerca dessa matéria do que eu, mas no básico, eu vou tentar aqui entender e explicar o que Jesus está dizendo. Jesus disse que duas pessoas decidiram construir cada uma a sua casa, e uma construiu a sua casa sobre uma rocha, um terreno firme. A outra pessoa construiu a sua casa sobre a areia, dois solos bem distintos, bem diferentes. Um construiu sobre a rocha, o outro construiu sobre a areia. Construir sobre a rocha, Jesus estava ilustrando aquelas pessoas que alicerçam suas vidas em um relacionamento pessoal com Deus. Construir sobre a areia
Jesus estava se referindo a famílias que baseiam suas vidas em si mesmo e em seus próprios interesses. Essa passagem aqui, ensinada por Jesus, com a lição dos 2 fundamentos, ela está de acordo com o Salmo 127, que o Sávio leu conosco ainda há pouco. O Salmo 127 diz que se o Senhor não for o alicerce para edificar o lar, em vão trabalham os que o edificam. Uma família, ela precisa estar alicerçada em Deus, pois Deus é a única rocha firme e segura. Nós encontramos, irmã Margarida, dezenas de textos bíblicos que nos apresentam o Senhor como sendo uma rocha firme. 1 Samuel 2:2 diz que não há rocha alguma como o nosso Deus. O Salmo 144, versículo 1 diz: bendito seja o Senhor, a minha rocha. Salmo 28, verso 1, a ti eu clamo, Senhor, minha rocha. Isaías 26, 4, confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Só pode resistir às tempestades a família que reconhece que o Senhor Deus é a única rocha sobre a qual nós podemos edificar uma família. Isso significa reconhecermos a nossa necessidade suprema de Deus. Meus irmãos, quando Jesus é o alicerce, a família ela se dispõe a ouvir a palavra de Deus, e já que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, essa família então está alicerçada na fé, que é o firme fundamento com os princípios e as promessas do Senhor para a nossa vida. Relacionamento com Deus. É esse o significado de edificar a nossa família sobre a rocha. Colocarmos a nossa família sobre a fé em Jesus, na rocha que é Jesus. Se queremos uma família inabalável, se queremos um lar capaz de resistir às tempestades, nós precisamos conduzir a nossa família a ter um relacionamento íntimo com Deus, por meio da fé no Senhor Jesus, pois somente assim teremos uma base sólida para a nossa família. Porque aí, quando as pressões vierem, quando as dificuldades surgirem, quando os problemas acontecerem, nós vamos ter a sabedoria da palavra para a gente administrar as crises que acontecem. Porque, meus irmãos, o fato de sermos uma família edificada sobre a rocha, não significa que a gente não tenha as nossas dificuldades de relacionamentos. Nós temos, porque somos seres individuais, somos seres com personalidades diferentes, e dentro de uma casa é normal até certo ponto que haja divergências, às vezes de pensamento, de opiniões, mas estando com a família firmada sobre a rocha, nós teremos sabedoria para administrar às vezes até os desentendimentos que temos. Sabedoria para a gente perdoar, pedir perdão, para a gente reconhecer os nossos erros. Vem cá, vamos nos ajustar, vamos nos acertar. Não vamos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Vamos nos ajustar aqui, porque nós conhecemos a palavra, nós temos os princípios da palavra. É assim que funciona em um lar cristão. Sim, vez por outra, a gente se aborrece um com o outro, isso acontece. Eu não estou aqui para vender para os irmãos uma ideia de que na minha casa as coisas são sempre 100% perfeito e que a gente nunca tem problemas um com o outro. Sim, enfrentamos às vezes
Tenho certeza que se os irmãos perguntarem para a Adma se algum dia ela já teve vontade de me mandar embora, é bem provável que nessa semana mesmo tenha isso passado pela cabeça dela. Tem hora que dá vontade de estrangular um ao outro, isso acontece, mas é só vontade. A gente pede perdão a Deus, né? E a gente vai tocando a vida. Uma família firmada sobre a rocha não significa que as tempestades não vêm, elas vêm, mas a gente se mantém de pé, firmado na palavra. Mas uma família inabalável, em segundo lugar, eu também aprendo com Jesus, e eu quero compartilhar com os irmãos, ela é construída com o esforço humano necessário. Porque, meus irmãos, a gente pode ter um bom terreno, a gente pode ter um bom solo, mas se ninguém botar a mão na colher para trabalhar, eu pergunto, a casa vai ser construída? Não. Nada será construído se não houver esforço, se não houver trabalho humano, porque uma casa não surge por acaso. Uma casa exige trabalho, exige esforço, exige empenho. Na narrativa de Jesus, as casas foram construídas com mão de obra humana. É assim com toda casa que se constrói, porque pelo que me consta, ainda não existe uma máquina em que entra ali o cimento, a areia, o tijolo e do outro lado sai uma casa prontinha para só colocar num lugar. Pelo que me consta, isso não existe ainda. Pode ser que um dia venha a existir. Mas alguém teve que construir. A princípio era apenas um projeto desenhado em um papel, com diretrizes e orientações, mas alguém teve que colocar a mão na colher. Esse é um princípio estabelecido desde os tempos mais remotos de nossa história, porque se os irmãos querem saber, nem Adão e Eva tiveram uma casa pronta para morar. Porque Deus disse, haja muita coisa, mas não há registro de que Deus disse assim, haja casa, e houve uma casa, e Adão e Eva entraram para dentro daquela casa para morar. Alguém já leu acerca disso? Eu nunca li. O que Deus disse foi o seguinte, olha, vocês estão num lugar muito especial, chamado de lugar de prazer, de deleite, Éden. É esse o significado de Éden. E agora, Adão e Eva, vocês têm uma missão, a missão de zelar por esse jardim, cuidar desse jardim e naturalmente construir algum local para abrigo. Não há o registro bíblico de onde foi que Adão e Eva construíram a primeira cabana, né? Não sei se foi uma cabana, não sei se foi uma casa já de alvenaria, não sei como foi, se ele escondeu em alguma caverna no princípio, talvez tenha sido, mas o que sei é que Deus entregou a Adão e Eva o encargo de construir uma casa. Alguém tem que colocar a mão na massa, é preciso trabalhar. E trazendo meus irmãos para a construção, para a edificação de uma família inabalável, um lar lindo e abençoado, não acontece por acaso. Dá trabalho, é preciso esforço. Nós precisamos nos esforçar e nos esforçar muito. Veja que o texto de Salmo 127 diz que se o Senhor não for o alicerce para edificar o lar, em vão trabalham os que edificam. Ou seja, a mão de obra, ela está aqui inclusa. Embora Deus deva ser o alicerce da nossa família, os trabalhadores seremos nós, cada um de nós. É você que vai edificar a sua casa sobre a rocha. E numa família todos têm que estar empenhados, o esposo, a esposa, enquanto pai e mãe, e os filhos. O sogro e a sogra também devem ajudar essa nova unidade familiar a se formar. Nunca deve ser um impedimento, deve dar conselhos, mas deve também deixá-los
seguir o seu próprio caminho, para que eles possam ter maturidade, crescerem. Esse é um princípio fundamental e imprescindível à vida familiar. Trabalharmos para que a nossa família seja uma família forte, uma família inabalável. Nós precisamos agir e trabalhar diariamente na construção de uma família forte. Uma família inabalável, repito, não é uma questão de sorte, não é uma questão de acaso. O sucesso no relacionamento familiar, ele é fruto do esforço intencional de cada membro da família. É resultado da ajuda de todos, da colaboração de todos. Nós não podemos fugir às nossas responsabilidades para com a nossa família. A gente pode e deve pedir a alguém que ore pela nossa família. Faz bem termos orações em nosso favor. Daqui a pouco nós estaremos orando por nossas famílias. Mas amanhã de manhã, quando acordar e as coisas começarem talvez até a surgirem meio estranha no dia a dia de uma casa, não é? Pode surgir conflito, surgir alguma adversidade. Cada um de nós precisa de trabalhar para assim edificar a sua própria família sobre a rocha que é Jesus. Eu também gostaria de lembrar aos irmãos que toda família precisa de manutenção. Toda família precisa de manutenção. Como uma casa de alvenaria, com o tempo, os relacionamentos familiares sofrem desgastes. O segredo é fazer uma avaliação frequente das condições em que a família se encontra. Eu pergunto, como é que está a sua família hoje? Como vai a sua família? Cada um só pode responder por si. Como está o seu lar? E aqui tem algumas coisas que eu gosto de considerar muito, que mede um pouco como está o ambiente da nossa casa. Quando você trabalha durante todo um dia, lá no seu local de trabalho, talvez esteja no final do dia exausto, cansado, eu pergunto, você sente alegria em voltar para casa? Se você sente, isso é um bom sinal. É um sinal de que a sua família, ela está sendo uma família emocionalmente saudável. Agora, se alguém depois de um dia de trabalho, quando vai dando, se o horário de bater o ponto é 5h30, vai dando 5 horas, 5h15, ele já começa a ficar triste, chateado, daqui a pouco tem que voltar para casa. Pode ter certeza que essa família está em perigo, essa família está precisando de manutenção. Eu gosto muito de viajar. Quando a gente pode viajar, lá em casa a gente viaja, passa 2, 3, 5 dias, 15 dias, mas como é bom voltar para casa, porque, meus irmãos, o nosso lar, o lugar onde a gente vive com as pessoas mais importantes da nossa vida, deve ser melhor do que qualquer hotel que a gente possa passar uma noite nele. Nada melhor do que a nossa cama, nada melhor do que a nossa mesa da cozinha. A gente pode sair quando puder, saia, mas voltar precisa ser bom. Se não estiver sendo bom, há um sinal de perigo. A família está precisando de manutenção, está precisando de rever talvez as prioridades. Como está o seu lar? Como está a sua família? Meus irmãos, toda família precisa de manutenção. A gente precisa trabalhar na manutenção da nossa família, manutenção dos relacionamentos familiares, manutenção do relacionamento conjugal, manutenção do relacionamento pai e filho.
Eu também gostaria de lembrar aos irmãos que construir uma família inabalável dá trabalho, mas destruí-la é fácil demais. É fácil demais. Uma olhada para alguém indevidamente pode destruir uma família. Uma piscada de olho pode destruir uma família. Uma mensagem respondida com um emoji indevido pode ser o primeiro passo para a destruição de uma família. Coisas simples aos nossos olhos, coisas pequenas, considerada insignificante talvez, mas pode destruir a vida de uma família, destruir um casamento, destruir a vida de filhos. Aliás, para destruir uma família, é só não fazer nada, deixar a família viver de qualquer maneira, não fazer manutenção alguma, e assim essa família já estará a um passo de ser destruída. Uma família inabalável, ela precisa estar sobre a rocha, em um relacionamento firme com o Senhor, pela fé em Jesus, dá trabalho, exige esforço, empenho, mas em terceiro lugar, uma família inabalável, ela é construída com material de boa qualidade. Se eu pudesse, eu teria trago nesta noite, talvez 2 marcas de materiais distintas, uma considerada pelo mercado de alta qualidade e a outra inferior, para tentar ilustrar isso, mas eu não poderia fazer, porque se eu fizesse eu poderia correr talvez até um risco de um processo. Quem sou eu para poder dizer se a marca A ou B é boa ou ruim? Mas nós sabemos que há no mercado, em tudo que se compra, há marcas melhores e marcas mais inferiores. Na construção da família, nós precisamos construir com material de qualidade, material que custa, porque aquilo que é bom custa caro. Aquilo que é bom custa caro. Na construção da família, nós precisamos utilizar material de boa qualidade. E eu gostaria de propor aos irmãos 3 materiais de excelente qualidade. E o primeiro desses materiais é o amor. É o amor, porque esse material, ele é durável, ele nunca se acaba, não se deteriora. A Bíblia diz em 1 Coríntios 13 que o amor jamais acaba. Esse material não enferruja, esse material não pode ser atingido pelo cupim, esse material não apodrece. Esse material é o amor. O amor. Mas o que é o amor? Muita gente diz que o amor é um sentimento, mas o amor não pode ser um sentimento. O amor pode se expressar em alguns momentos através do sentimento, mas o amor, ele é uma decisão que tomamos um dia, uma decisão de fazer e querer o bem do outro a qualquer preço, a qualquer custo. Isso é amor. Um dia Deus decidiu nos amar, e Ele nos ama de maneira incondicional, e é esse mesmo amor que nós precisamos usar na construção da nossa família. Não um amor por interesse, mas um amor incondicional. Esse amor deve ser utilizado no casamento, esse amor deve ser empregado no relacionamento pais e filhos. O amor, ele é o produto que dá a liga, é o produto que une, é o produto que dá a resistência à família. Então, o primeiro material de qualidade é o amor. Mas eu gostaria de propor um segundo material também de ótima qualidade, e eu quero chamar esse material de respeito. O respeito.
1 Pedro 2,17, Pedro escreveu: tratem a todos com o devido respeito. Eu cresci ouvindo um ensinamento que eu penso que ele é verdadeiro e eu estou tentando transmiti-lo à próxima geração, aos filhos. O princípio do respeito. Porque quando se perde o respeito, inclusive dentro de casa, lá fora o mundo já acabou. Respeito. Respeito é eu entender que eu tenho direitos, mas eu tenho também obrigações. Por isso que alguém disse que o meu direito termina onde começa o direito do outro. É o princípio do respeito, que deve estar presente no relacionamento conjugal, no relacionamento pais e filhos. Respeito. Quando acaba o respeito, é porque chegou a estupidez, chegou a agressão, chegou a violência. Se a nossa cidade tragicamente chegou à marca de ser a cidade mais violenta do nosso estado e a 9ª cidade mais violenta do Brasil, dentre as mais de 5.000 cidades que há no nosso país, nós somos a 9ª mais violenta. Eu afirmo aos irmãos, o nosso problema é um problema que começou dentro de casa, quando não há mais respeito dentro de casa. Porque quando não se respeita o esposo, a esposa, o pai, a mãe, os filhos, lá fora já virou uma bagunça há muito tempo. Mas eu quero também compartilhar com você um terceiro material de qualidade na construção dessa família inabalável: o amor, o respeito, mas eu quero também dizer que o carinho é um material muito importante. Carinho nas palavras, palavras que sejam de elogios, palavras de incentivo. Meus irmãos, há um poder tão grande nas nossas palavras e nós não temos ideia. A Bíblia nos diz que o poder da morte ou da vida está na palavra. Aquilo que nós falamos, aquilo que nós externamos, verbalizamos. E nós devemos ser carinhosos no tratamento um com o outro. Por gentileza, por favor, me perdoe, dá licença. São regras de ouro que partem de um tratamento carinhoso que vai ajudar a promover a edificação de uma família inabalável. Nós precisamos de carinho nas palavras, carinho no contato. Precisamos na nossa família, ter mais contato, se abraçar mais. Salmo capítulo 2, versículo 12 diz assim: beijai o filho para que ele não se ire. Nós, enquanto pais, devemos beijar os nossos filhos, porque o beijo cria um contato, uma aproximação. Beijo nos aproxima, nos põe mais perto. Além desses tipos de carinho, muitos outros também poderíamos estar aqui alistando. Mas se queremos edificar uma família inabalável, é fundamental que utilizemos materiais de excelente qualidade. E o amor, o respeito, o carinho serão sempre muito bem-vindos à vida da família. Eu quero já caminhar para a nossa conclusão nesta noite, perguntando: onde sua família está sendo construída? Onde sua família está sendo construída?
Sua família está sendo edificada sobre a rocha? Eu também pergunto, o quanto você está empenhado na construção da sua família? Você tem se esforçado na construção da sua família? No que depender de você, que tipo de família você está construindo? Porque a palavra de Deus nos diz que a pessoa sábia, ela edifica a sua casa, mas a pessoa tola derruba ela com as próprias mãos. E aí eu pergunto, que tipo de material você tem usado na construção da sua família? Meus irmãos, para que 2026 seja um ano de grande impacto em nossa vida, a gente precisa responder a essas 3 perguntas com sinceridade. Com sinceridade. Talvez seja preciso voltar ao fundamento correto. Talvez nesta noite a gente precise estabelecer novamente Cristo como sendo o centro do nosso lar, a rocha firme sobre a qual nós estaremos construindo a nossa família. Talvez seja preciso hoje consertar algumas rachaduras que está produzindo algumas infiltrações. Talvez a sua família esteja recebendo infiltrações dos pensamentos maus que regem a sociedade aonde estamos, ideias que vão contrárias aos princípios da palavra de Deus. Antigamente as infiltrações vinham por meio da televisão, mas hoje quase ninguém mais assiste televisão, mas chega pelas redes sociais, ideias que vão de maneira totalmente contrária, influenciando muitas das vezes a mentalidade de pais e filhos. Talvez seja preciso reparar algumas rachaduras, talvez seja preciso policiar, vigiar mais o celular, as redes sociais dos filhos, dos netos. Aquilo que aconteceu, meus irmãos, agora, ano passado, aqui pertinho de nós, num distrito do nosso município. Tudo começou lá atrás, com um garoto de 9 anos, que através de um celular, cria um relacionamento virtual, que é alimentado dia após dia. Os pais não vigiam, e chega ao ponto de aquele adolescente tirar a vida dos pais e do irmãozinho tão pequeno. Tudo por uma falta de vigilância, de prevenção. São as rachaduras que às vezes não são reparadas. Talvez seja preciso refazer algumas paredes externas de proteção, ou às vezes é preciso fazer até mesmo uma faxina no interior da casa. Porque, meus irmãos, se tem um negócio que nós somos bons, é de guardar coisa que já não serve mais. Um aparelho eletrodoméstico que estraga, a gente já comprou outro há muito tempo e pega aquele que não funciona e que a gente, amanhã ou depois, a gente decide o que faz e vai ajuntando aquilo e vai guardando aquele monte de coisa. E um dia a gente precisa juntar aquelas coisas e dar um fim nisso. Porque isso vai se tornando muitas das vezes em local apropriado para determinados, até mesmo animais que não são nada amigáveis. E a gente precisa, vez por outra, dar uma faxina. Na nossa vida familiar, quantas vezes também vamos acumulando algumas coisas no dia a dia, algumas mágoas, algumas palavras que a gente vai guardando no coração, quando deveríamos colocá-las para fora e despejá-las, não em cima do outro, mas lá fora. Dizer: Senhor, joga isso no fundo do mar, porque isso não vai me acrescentar nada. Quantas vezes vamos guardando coisas no fundo do nosso coração, e isso em algum momento da vida, isso vai ser prejudicial. Talvez hoje seja preciso fazer uma faxina. Essa reforma
ela é a segunda volta na virada de chave para destravar o que precisa ser destravado, para ligar o que precisa ser ligado, para fazer funcionar o que estava parado, para que este seja um ano diferente. A gente começa buscando uma intimidade com Deus, mas em seguida a gente precisa voltar o nosso olhar para dentro de casa, acertar a nossa vida familiar, para que assim a gente possa sonhar com um ano 2026 que seja um divisor de águas na nossa vida. Nada será diferente se nós continuarmos vivendo do mesmo jeito. Eu gostaria que você guardasse essa frase com você e que você levasse ela para casa. Nada será diferente se nós continuarmos vivendo do mesmo jeito. Nós precisamos a cada dia viver de uma maneira melhor, sempre melhorando, sendo um esposo melhor, uma esposa melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, um genro melhor, uma sogra melhor também, amém? Um sogro melhor. Não sei porquê, há um estigma de que relacionamento de sogra, é complicado. Não é nada. Minha sogra é bênção na minha vida. Tenho certeza que a irmã que é sogra aqui é bênção na vida do seu genro, da sua nora. Ser bênção. Meus irmãos, nesta hora nós vamos nos colocar de pé para a gente cantar uma canção, e depois que cantarmos, eu gostaria de fazer uma oração, fazer como que um ato profético nesta noite, orando ao Senhor, segurando a chave da nossa casa, pedindo que Deus assim abençoe o nosso lar, porque nós estamos decididos que construiremos a nossa vida e a nossa família no Senhor, porque Ele é o nosso fundamento e nós estaremos firmados nessa decisão. Esta canção só Tu és Senhor, digno do meu louvor, só Tu és Senhor, digno da minha vida, Tu és Senhor, oh eu sou Teu, eu sou Teu. Nome que é sobre todos, Tu és Jesus, fonte da salvação, só Tu és Jesus, digno da minha vida, Tu és Jesus, oh eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor e faz mudar o mundo.
fonte da salvação, só tu és Jesus. Digo da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Você trouxe a chave da sua casa nesta noite? Se você conseguiu trazer a sua chave, mesmo se você não trouxe, não há nenhum problema. Sem problema algum quanto a isso. Mas eu gostaria de, nesse momento, orar pela sua família, orar pela sua casa, pedindo assim que Deus abençoe o seu lar,
Se você tem aí em suas mãos a chave da sua casa, você pudesse segurá-la nesse momento em que vamos pedir ao Senhor que a nossa família esteja construída sobre a rocha que é Jesus, e que a gente possa assumir esse compromisso de ser o construtor, ou seja, a mão de obra vai ser a nossa mão de obra, que debaixo da bênção do Senhor, nós vamos com materiais de primeira qualidade, com amor, com respeito e com carinho, nós vamos assim edificar uma família inabalável cada vez mais. Vamos orar? Ah, Senhor, aqui estamos nós na Tua casa nesta noite, com o nosso coração, ó Deus, tomado de alegria. Agradecemos ao Senhor por esse privilégio de cultuar ao Senhor. Agradecemos por termos podido chegar à Tua casa. Talvez quantos outros quiseram ter vindo e não puderam, talvez pela situação de saúde, talvez, ó Deus, até mesmo porque a chuva impediu de estarem aqui, mas nós viemos e somos gratos ao Senhor porque aqui nos encontramos. Te agradecemos, ó Deus, por toda a condução do culto, por tudo que cantamos, por tudo aquilo que expressamos e ofertamos ao Senhor como sendo o nosso louvor e a nossa adoração. Mas também te agradecemos porque o Senhor falou conosco. Estamos entendendo, ó Deus, que a nossa família, ela precisa estar construída sobre a rocha que é Jesus. Então, Senhor, usa as nossas mãos, usa, Senhor, a nossa mente, usa os nossos lábios na edificação do nosso lar, para que a nossa família seja inabalável, porque, Senhor, se estivermos bem dentro de casa, lá fora, as nossas demandas diárias, nós vamos conseguir, ó Deus, também realizar muitos feitos, vamos conseguir uma vida bem-sucedida, mas tudo partirá de um relacionamento íntimo com o Senhor e também de estarmos muito bem com os nossos familiares. Então, Senhor, abençoe cada lar aqui representado nesta noite, que cada família, ó Deus, esteja edificada sobre a rocha que é Jesus, que a nossa casa seja de fato uma casa abençoada pelo Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Abençoe os nossos lares, abençoe poderosamente, nos dê um bom restante de noite, nos dê uma semana cheia de paz, ó Deus, que a nossa casa seja um lugar cheio da Tua presença. Essa é a oração que fazemos, agradecidos, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Deus assim nos abençoe. Cumprimente a pessoa aí perto do seu lugar aí, ao seu lado, diga para ela assim: Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Amém e amém.